Você tem um hábito de falar sozinho? Quem nunca, né? Mas e aí, quando saber até onde isso é normal ou patológico? Quer saber mais sobre esse assunto? Só depois da vinheta. O hábito de falar sozinho, ele recebe o nome de solilóquio, que é uma palavra em latim que significa falar com si próprio e nada mais é do que a expressão verbal dos pensamentos que a pessoa está tendo naquele momento e não traz nenhum tipo de adoecimento. Inclusive, vamos falar sobre alguns benefícios que a pessoa tem ao falar sozinho. Como, por exemplo, você coloca os pensamentos em ordem e isso reduz o estresse e ajuda a acalmar a mente. Além de organizar seus pensamentos, te dar confiança e ajudar a enfrentar os desafios. Melhora a sua capacidade de memorização, o que ajuda na sua concentração e a memorizar alguma apresentação de um projeto importante, por exemplo. Só que vamos falar agora sobre algumas psicopatologias onde esse falar sozinho ele vai estar representando aí um adoecimento psicológico e vai estar trazendo uma disfuncionalidade na vida desse sujeito. A esquizofrenia paranoide, a pessoa vai estar apresentando alguns sintomas psicóticos, como por exemplo, alucinações e delírios auditivos. A pessoa vai ter esse rompimento com a realidade. Em algumas situações a pessoa vai dialogar com essa voz interna, vai chegar a receber comandos da voz. Em outras situações a pessoa vai expressar frases sem nenhuma conexão com o contexto que ela está inserida, como por exemplo, os castigos vêm do céu, eles estão chegando. Outra psicopatologia que apresenta esse falar sozinho é no transtorno bipolar. No transtorno bipolar, ele tem a presença de duas fases, a fase depressiva e a fase maníaca. Principalmente aí na fase maníaca, quando a pessoa tiver algum tipo de delírio, alucinação, como por exemplo, delírio de grandeza, é normal, comum a pessoa emitir frases a respeito desse delírio. Outra psicopatologia que apresenta falar sozinho é a demência. Em algumas situações eu trago aqui o contexto. Por exemplo, uma pessoa que ela está tendo algum tipo de demência, ela começa a chamar alguns entes queridos que já faleceram. E outra questão aqui envolvendo falar sozinho é no uso abusivo de álcool e droga. Ou seja, em algumas situações a pessoa, sob o uso daquela substância, a pessoa começa a falar sozinho e nesse uso de álcool e droga ele não traz nenhuma psicopatologia de base. Ou seja, a pessoa vai estar emitindo aquele tipo de comportamento, falar sozinho, sob o efeito da droga. Ou seja, assim que o efeito da droga passar, a pessoa também vai cessar essa questão aí de falar sozinha. Ao receber esse tipo de demanda, o profissional vai estar fazendo uma avaliação de quanto tempo a pessoa vem emitindo esse tipo de comportamento, falar sozinho, a recorrência do mesmo, quais os possíveis prejuízos ou danos que esse ato está trazendo na vida dessa pessoa e após fazer a avaliação, ele vai estar fazendo aí a intervenção, vai estar fazendo os encaminhamentos. Além de ele fazer essa avaliação, se esse ato de falar sozinho, ele trata-se de um solilóquio ou se esse hábito ele tem ligação com alguma psicopatologia de base. Se você se identificou com o que foi falado aqui, a minha orientação é que você busque um bom profissional para ele estar fazendo a avaliação, lembrando que esse vídeo aqui é informativo e ele não vai suprir uma avaliação com um profissional capacitado. Eu espero ter ajudado, um forte abraço e até o próximo vídeo.